Olá pessoal, meu nome é Fernando Bernardo e hoje eu vou falar um pouco sobre o fanfret. O que é fanfret? Né? Tem alguns violões aí aparecendo, agora tem mais, né? Antigamente era raro você ver. Com os trastes meio tortos, né? Assim, são retos, mas a colocação é meio torta, assim. Existe também um outro tipo de colocação de traste, considerando um tempero, né? Porque a colocação do traste é o tempero, né? Divide a música, divide os intervalos em semitons, que é a menor divisão da música ocidental e tudo mais. Mas tem uns que são tipo considerando um true temper, né? Um temperamento verdadeiro, assim, que ele faz umas cobrinhas e tal. E, enfim, tem de tudo, né? A verdade é que essa conta que divide essa escala, né? A mais utilizada é, no caso, regra 18, que na verdade não é 18, é 17.817, é um númerozinho. E com esse número você faz a escala que você quiser. E como é que funciona isso? Você pega uma escala de 650 milímetros, que é a escala de um violão clássico. Se fosse um cavaquinho, 340 milímetros. Bom, você pega uma escala, um tamanho de escala, 650 milímetros. E você vai dividir 650 por 17.817. E aí você, quando fizer essa divisão, você vai ter a medida da primeira casa. Quer dizer, a medida da pestana, começo onde vibra a corda, até o centro do traste, onde será a divisão da primeira casa. Aí você pega esse númerozinho que deu 36 e pouco, e diminui de 650, e esse restante você divide de novo por 17.817. Aí você vai ter a medida da segunda casa. E assim sucessivamente. Até aí, beleza. Você faz a escala que você quiser. Eu não vou falar sobre compensações, porque a gente está falando de uma escala como se ela tivesse com a corda encostando em toda a escala. Você não toca com a corda encostando na escala, você toca com a corda flutuando. E o nome disso é ação. E cada um coloca a ação que quiser, né? Então, para afinar, dependendo da ação, você precisa fazer o quê? Compensação. Então você vai compensar a altura que essa corda está passando acima do traste. Tá? Então essa compensação toda escala tem que ter, senão não afina. Tá certo? Eu não vou entrar em métodos para fazer essas escalas, porque já é uma coisa mais profunda que eu acho que você tem que estar aqui fazendo, entendeu? E eu te mostrando isso. Mas deve ter outros vídeos de outras pessoas fazendo e mostrando, enfim. Então, o movimento de tocar, ele parte de um ponto aqui, né? Como se fosse um pêndulo, né? Então, por conta disso, se desenvolveu essa questão do fanfret, né? Porque aqui você está com a mão um pouco angulada e para cá você também está com a mão um pouco angulada. Então, o traste faz esse movimento aqui. Então, aqui ele está meio tortinho e aqui também ele fica meio tortinho. Para isso, tem que ter um ponto de ligação que ele não fica tortinho, que ele fica retinho, que se dá mais ou menos na oitava casa. É o que se faz normalmente. Mas para você ter essa questão para cá, assim, para lá, assado e tal, como é que isso acontece? É que você está usando duas escalas diferentes, com comprimentos diferentes. Uma, por exemplo, você usa com 650 no bordão, misão. E a outra, na misinha, você usa, digamos, 640. E na oitava casa, você alinha a oitava casa da de 650, né, com a oitava casa da de 640. Oitavou não. Juntou na oitava casa, tá certo? O que aconteceu?
você tem uma sobra para lá e uma sobra para cá que vão fazendo essa distância, claro, porque a escala ela é menor que a outra. Então, quando você alinhou com a oitava casa e foi até o final da escala menor, né, ainda tinha escala maior para lá. Então, você vai ligar os pontos, você vai ligar a primeira casa da menor com a primeira casa da maior, a segunda casa da menor com a segunda casa da maior, a terceira, a quarta, a quinta, e assim sucessivamente. Imediatamente você vai ver que ela fez isso. Ela ficou assim. E afina, afina. Afina se você fizer a compensação lá, pelo menos no rastilho. Certo? O que eu não gosto nesse tipo de escala? Ela é confortável de tocar, mas só que o cavalete fica bem curvado. E essa curva, né, esse ângulo que o cavalete fica no bojo, ele é agressivo, principalmente se você fizer um violão de nylon. Quando me pedem, eu faço, mas eu aviso, ó. Por quê? Porque o cavalete fica muito angulado e a corda fica puxando ele meio torto. Tem uns luthiers que eles estão até fazendo um cavalete que ele no meio é tortinho, mas as asas em cima de um jeito, embaixo de outro, para ele tentar fazer o movimento do shake, né? E eu não sei, eu não gosto. Por quê? Tensão, por exemplo. Um violão de nylon, ele tem uma tensão relativamente baixa. Apesar do cavalete receber essa tensão toda, o nylon ele não é uma corda que dê muito brilho, né? Você diminui a escala, principalmente nas primas, né? E você começa a perder um pouco desse brilho que a corda já tem dificuldade de ter, né? Fora isso, você tem uma deficiência no trabalho do cavalete, que também rouba um pouco do som que ele pode ter, tá certo? Mais uma coisa, o cavalete ele fica com áreas bem diferentes, né? Então, na parte do bordão ele perde um pouco na parte de trás, ganha na frente e vice-versa na parte da prima, né? Olha aqui. Esse é um violão que eu fiz para um cliente, aqui, ó. Aqui, ó, tem mais área, aqui tem menos área. Aí aqui tem mais área e aqui tem menos área. Esse cavalete ele está sendo puxado envezado. Isso muda a forma como ele vibra aqui, ó, certo? E é importante, se ele fosse um pouquinho mais reto aqui, ó, ele ia puxar mais essa parte de baixo aqui onde tem o leque harmônico e provavelmente ele ia vibrar um pouco melhor. Aqui, não sei se vocês viram, porque eu fiz uma escala que ela não é tão fanfret, mas está bem fanfret, né? Você vê pelo cavalete como está aqui. Então, depois que você colocou lá a escala 650, ou a escala maior que você tiver no bordão, e colocou a menor na prima, juntou na oitava casa, as oitavas casas, entre elas, você ligou a sétima com a sétima, a sexta com a sexta, a quinta com a quinta, e assim para trás também e tal, e fez a escala. Só que depois você vai ter que fazer a compensação. Compensação, você sabe que é jogar o rastilho para trás. Nossa, estou com uma faringite horrorosa. Jogar o rastilho para trás. Por quê? Porque a corda passa alta, né? Para você tocar, a corda passa relativamente alta em cima da escala. Nesse caso, quando você aperta a corda, você está fazendo o quê? Esticando ela. E quando você estica a corda, precisa bater aquela nota ali, né? Precisa dar o harmônico e tudo mais. Então você compensa jogando esse rastilho para trás. E quanto você vai jogar depende de quanto de ação você vai deixar, depende do músico e depende também do calibre de corda que você está usando. Então, tem muita coisa envolvendo o som do violão, a qualidade, tudo mais.
True Temper vai mexer também lá na pestana, né? E se você não quiser usar a regra 18, você tem outras técnicas. O que acontece é que quanto mais teu violão afinar, com técnicas como True Temper e tal, eles vão brigar com aqueles que não afinam, né, muito bem, né? Então, assim, a gente costuma dizer que o violão, essa regra 18, não afina muito bem porque a gente só compensa no rastilho, e a compensação devia ser feita em cada casa, porque a corda passa numa determinada altura em cada casa, né? Mas é o mais utilizado e existem problemas quando um músico vem com um instrumento que afina pra caramba, que bate tudo bonito, né? Ele tá na banda e 99% dos instrumentos todos sendo construídos com regra 18, com compensação de rastilho e tudo, ele tem um nadinho ali que pro bom ouvido ele vai perceber. E aí isso pode provocar batimento, ou seja, você parece desafinado, né? É preciso analisar caso a caso. É preciso analisar se você está construindo o teu instrumento de uma maneira que minimize os problemas gerados pelo fanfret, pelo menos no violão de corda de nylon, né? E eu também não sei se isso faz tanta diferença, porque eu realmente acho mais confortável, mas assim, não sei. Talvez tivesse que pegar uma pessoa que toque 8 horas por dia e tal, para ver se é isso realmente, se vale a pena fazer todo esse trabalho, tá? É bonito, é interessante, é moderno, mas implica em outras questões e transformações, ok? Não vou me estender, minha garganta tá péssima, mas eu espero ter trazido mais explicações do que dúvidas. Mas se você tem dúvidas, manda para mim. E aí eu tento fazer um vídeo um pouco melhor ou tentando explicar melhor. Melhor mesmo é você vir aqui conhecer, aprender e desenvolver o seu trabalho autoral, né? São 27 anos ligados à luteria, né? 27 anos construindo instrumentos musicais, 23 anos dando aula, formando luthiers por aí, né? Então, se você tiver interesse, é aqui em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. Pertinho, eu recebo alunos do Rio, de São Paulo, de Minas, tudo perto. É um prazer. Você vem para cá e você vai aprender as técnicas tradicionais e modernas relacionadas à construção de instrumentos de corda da família do violão, né? Violão, guitarra, baixo, cavaco, enfim. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até o próximo vídeo.